Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 14 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Nós temos acompanhado ao longo desses últimos dias alguns episódios muito difíceis, muito tensos, complicados e violentos em Israel. Todo mundo sabe que a questão do Oriente Médio é sempre uma questão que afeta o mundo inteiro. E essa perspectiva, quando se vê pelos telejornais, quando se acompanha pela internet, pela mídia, você observa quanto sofrimento existe naquela área. E por uma questão até religiosa, o brasileiro tem uma afinidade especial com Israel, as causas que envolvem a Palestina, há todo um cuidado, há todo um contato especial. Quantas e quantas pessoas já tiveram o privilégio de visitar a Terra Santa, e aí se faz um vínculo ainda mais emocional. E é sempre muito importante quando nós oramos por Israel, como a Bíblia nos ensina, como a palavra de Deus nos assegura. E nós vamos conversar agora com a Kátia Citrin. A Kátia está em Israel. Ô Kátia, bom dia, Kátia, tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia aí, boa tarde aqui. Prazer em ouvi-la, que Deus te abençoe muito, Kátia. Você é arqueóloga, você mora em Israel desde 1987, Kátia. É verdade, eu me mudei para cá em 87, eu estive aqui já desde 86 e resolvi me mudar para cá. E como é que você, Kátia, está analisando ao longo desses anos? Muita coisa aconteceu, evidentemente, batalhas aqui, guerras ali, ameaças de guerra o tempo inteiro. É uma situação sempre no limite, né? A sensação que a gente tem à distância, Kátia, é que a qualquer instante vai acontecer. E agora, infelizmente, tem acontecido de forma mais intensa. Qual a sua análise, qual a sua perspectiva, você que está aí em Israel, sobre este episódio agora, que envolve aí tanto o norte quanto o sul, né, Kátia? Bem, na verdade, enquanto eu estava esperando para entrar no ar, eu desci correndo pro abrigo, porque justamente agora teve um estrondo em Tel Aviv. Então, a gente está vivendo nessa situação. Na verdade, a gente está num círculo vicioso, né? De muito ódio, muita falta de, até, não vou dizer vontade, mas uma falta de entendimento entre as partes. E também entendimento, acho que por parte das pessoas de fora, do que realmente acontece por aqui, né? A gente está rezando aqui também, porque obviamente ninguém aqui em Israel está gostando do que está acontecendo em Gaza, ninguém está satisfeito aqui das vítimas que tem lá, mas ao mesmo tempo a gente tem que assegurar a nossa vida aqui, e a nossa vida está realmente afetada. A gente tenta continuar vivendo, a gente mantém o nosso cotidiano, mas tem que lembrar que quem está morando lá no sul de Israel tem 15 segundos para chegar no abrigo. Isso é uma coisa de louco. E isso, todo mundo está no mundo agora ouvindo isso, mas eles vivem nessa história numa base assim, quase cotidiana por anos. Então é difícil e a gente tem que entrar num acordo, a gente tem que chegar a uma solução, porque se a gente não chega a uma solução, e tem que ser uma solução diplomática, não tem jeito. É claro. Esse círculo não vai terminar. Kátia, a sua perspectiva é de que este tempo agora, este último episódio onde nós estamos,
ele é mais violento que das outras vezes, ele é diferente que das outras vezes, ou ele é mais uma etapa nesse processo difícil que envolve a faixa de Gaza? Alô, Kátia? Alô, Kátia? Perdemos a Kátia. Vamos ver se a gente consegue falar com ela imediatamente aqui, com a nossa equipe ligando para falar com Israel. Deixa eu apresentar os nossos companheiros que estão aqui à mesa. O pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Bom dia, pastor. Estamos aí exatamente dentro desse contexto, falando aqui com Israel, para trazer para os nossos ouvintes essa informação de quem está lá, né? A gente escuta muita coisa, vê muita coisa, fala-se muita coisa, muita gente tem opiniões, mas nada como sentir o calor de quem está no momento vivendo isso lá. Antes do senhor falar, pastor, deixa eu retomar com a Kátia aqui, para continuar ouvindo a Kátia. Oi, Kátia. Tá. Oi, eu tô ouvindo. Ô, Kátia, obrigado, Kátia. É o seguinte, eu perguntei o seguinte, qual é a diferença desse tempo agora, desse episódio, para os outros episódios de guerra que a gente tem acompanhado, que aparentemente, para quem está de fora, agora é mais grave. Agora nós estamos vivendo um período mais grave. É isso mesmo que está acontecendo? Estamos vivendo um período mais grave? Ou na análise de quem está aí já há tantos anos vivendo, agora mesmo você disse que sinal tocou, tem que se esconder, enfim. Olha, analisando assim no macro, né? Esse infelizmente é mais um episódio, mas não há dúvida que teve assim uma escalada, tanto da parte de Israel, que está atualmente com uma defesa, graças a Deus, muito melhor, o Iron Dome realmente um milagre tecnológico, mas da parte do Hamas, eles realmente se equiparam, eles estão com uma equipagem militar que realmente é um desafio. Então, nesse ponto, mudou. Mas a questão é quanto tempo, né? Esse ping-pong vai poder continuar. Eu espero muito, estou rezando muito para que isso se resolva muito, muito rápido. Nós também, porque Kátia, isso não vai levar a nada. Agora, Kátia, a população em geral, assim, os seus amigos, relacionamentos, pessoas pela rua, você vê as pessoas mais apreensivas do que anteriormente, e os brasileiros, tem muitos aí, como os brasileiros lidam com esse assunto? Olha, vamos então começar dos brasileiros. Eu tenho muitos amigos brasileiros aqui. Eu tenho brasileiros que moram perto da faixa de Gaza, em Ashkelon, em Kibbutzim, que são perto de Gaza também. Tenho amigos que moram ao redor também, em áreas de pouco tempo para fugir para o abrigo. Mas, na verdade, vai de repente até meio chocante ouvir, mas a gente acaba se acostumando com essa situação. E a gente, na hora, obviamente, daquele apertinho no coração, as pessoas vão para o abrigo, mas depois, muito rápido, as pessoas voltam ao seu cotidiano, porque tem que ser assim, né? A gente não pode abrir mão da nossa vida e a gente volta meus amigos morando em Tel Aviv, eles correm para o abrigo, mas assim que termina o período que tem que ficar no abrigo, eles voltam para o trabalho, eles voltam, agora é época de férias, não vamos esquecer disso, as crianças estão de férias, então também não pode deixar as crianças 24/7 dentro de casa, né, perto de um abrigo, as pessoas têm que sair para se arejar e é o que está acontecendo. Uma coisa incrível, ontem eu estava no shopping center, eu moro 15 minutos de Tel Aviv, e teve uma sirene, em poucos minutos estava tudo fechado, fomos para o abrigo, terminou, e em poucos minutos aquele shopping estava de novo completamente assim, fervendo de gente. Então, é realmente uma coisa incrível de ver, e na verdade eu tenho bastante orgulho disso, né? Quer dizer que a gente tem, apesar de frieza, mas assim, uma forma pragmática de ver a nossa vida aqui. Kátia, eu quero agradecer a sua palavra, a sua entrevista, o seu depoimento. Faz parte do nosso dia a dia interceder por Israel, pela causa que aí está. Temos buscado aqui em Deus e pedindo aqui aos nossos ouvintes que também intercedam para que haja um acordo diplomático, algo saudável, algo equilibrado, que as armas sejam recolhidas, que o discurso seja mais eficiente. E muito obrigado, Kátia, por nos dar aqui o seu tempo
Que Deus te abençoe, te guarde, a você e a toda a sua casa aí. Um grande abraço, Kátia, muito obrigado. E obrigada a vocês também, tudo de bom a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Kátia Citrim. Falamos com a Kátia diretamente de Israel, minha gente, há poucos minutos de Tel Aviv. Você que está acompanhando a gente sabe muito bem da importância, da necessidade que há de nós orarmos juntos por esses assuntos que envolvem Israel. Israel faz parte da nossa realidade. A gente abre a Bíblia, está falando sobre Israel o tempo inteiro. Nós, os evangélicos, então temos uma relação muito grande e está aí também um cuidado muito grande com a questão Palestina, e é sempre muito legal quando a gente pode juntar as duas coisas e orar. Pastor Alessandro, eu estava ouvindo o senhor aí quando pedi a sua palavra, interrompi para retornar aqui ouvindo a Kátia. É sempre um assunto que mexe com a gente, né, pastor? Na sua opinião. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, e eu quero parabenizá-lo, JR, por estar aí trazendo esse assunto para também entendimento, esclarecimento dos nossos ouvintes, embora Israel esteja tão longe do Brasil, mas aquilo que acontece lá com certeza nos afeta aqui também. Verdade. E a Bíblia, ela vem falando de algumas coisas que iriam acontecer, são profecias que estão se cumprindo. Eu venho acompanhando nos últimos dias as informações. Eu estava ontem apavorado vendo os telejornais e a Palestina lançando dezenas de mísseis e Israel com aquela tecnologia toda, mas mesmo assim não conseguia impedir que todos caíssem, e aquela briga, e Israel lançando, pessoas morrendo, algumas envolvidas com terrorismo, outras não, e é um fato lamentável. E o que nós podemos fazer é orar. É orar, mesmo que não estejamos sentindo isso na pele, mas que possamos, com a sensibilidade do Espírito Santo, entender que tem pessoas lá que estão chorando e sofrendo. Eu quero ouvir também o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Israel é parte do nosso dia a dia, né? E essa causa palestinos e Israel, Palestina e Israel, especialmente no que se refere à faixa de Gaza, que é um pedacinho de terra desse tamanhozinho, mas há muito mais do que terra, há muito mais do que economia, há uma série de outras coisas, há o acesso à água, a necessidade de água. Você vive numa região desértica, há uma necessidade muito grande. Israel evoluiu muito, tecnologia em Israel é uma tecnologia de ponta, não há comparação, é absolutamente incomparável, mas há uma agressividade muito grande, tanto agora da parte do sul quanto do norte, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, e a situação é gravíssima. Um bom dia, JR, é um prazer sempre nós estarmos aqui. Verdade, né? Israel faz parte da nossa vida, né? Nós evangélicos, como se fôssemos, vamos dizer assim, nós somos o novo Israel, né? Vamos dizer assim, mas Israel faz parte da nossa história. É triste, né? Porque apesar de nós conhecermos as profecias bíblicas, mas é triste, você acabou de falar em tecnologia, é triste nós termos avanços tecnológicos, mas não termos avanços de mente, né? Não termos avanço do relacionamento, do amor ao outro. Então isso é muito triste e você disse muito bem, o JR. Nós evangélicos cristãos cremos muito no poder da oração, cremos também na soberania, no controle de Deus. Então nós temos que orar mesmo, clamar por Israel e também ali por esse conflito ali na faixa de Gaza, né? A pastora Mônica Areia, da Igreja Convenção Nacional de Pastores, está aqui conosco hoje aqui no nosso debate 93 também. Pastora Mônica, a gente ouviu agora a Kátia falando sobre férias, sobre crianças em casa, e aí a gente observa os cuidados maternais que são tão importantes numa hora como essa, a dificuldade que é você imaginar que o filho pode estar brincando do lado de fora no quintal e de repente pode não dar tempo de, ouvindo a sirene, correr pro abrigo. Criança é valente, criança às vezes desafia, não é? Enfim, não é uma situação também confortável e fácil para ninguém, mas quando você pensa em mãe e pai, me parece que é um pouco mais difícil. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Muito feliz de estar aqui, o convite maravilhoso, abençoado por Deus. Mas eu, como mãe em particular, eu imagino como as mães de lá devem sofrer com isso. A preocupação da segurança das crianças. E a gente vê na televisão crianças de 3, 4, 5 anos pelas ruas. E aí acontece aquela sirene e tem que correr. E às vezes tem mãe que tem 3, 4, 5 filhos. Como correr se de repente naquela agitação toda, cada criança de repente corre para uma direção diferente uma da outra?
É muita oração, todos nós devemos nos unir agora e orar, como a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar por essas crianças que amanhã serão adultos, para de repente terem uma mente iluminada pelo Espírito Santo, para que não venham dar continuidade a essa guerra sem fim. É verdade, é algo muito complicado, muito difícil que acontece, que a gente precisa de muita sabedoria, de muita graça de Deus para poder desenvolver e trabalhar todos esses assuntos. Está com a gente também aqui o pastor Silfarni, da comunidade evangélica de Mesquita. Pastor, ao observarmos aí, por exemplo, essa reflexão sobre a questão da sirene que toca, é impressionante. A tecnologia lá é suficiente para que o país também é pequeno, mas no único controle todo o país está sob a mesma sirene. As cidades têm esse tipo de coisa, toca, corre para um lado, corre para o outro, e o que mais me angustia é a questão da expectativa. Qual é a expectativa? Não é? Quando você tem uma discussão, você tem uma expectativa que vai ter um acordo, que vai se equilibrar, que vai ser feito A, B, C ou D. Mas ao longo do tempo, quando essas coisas não acontecem, gera uma frustração. É duro demais. A gente que somos semelhantes, né? Somos seres humanos todos e não tem como não nos afetarmos com conflitos como esses. E eu quero até estender um pouco mais, como o pastor me antecedeu aqui falou, não preocupar somente com... Evidentemente amamos o povo de Israel, há todo um vínculo afetivo, religioso, nossa fé judaico-cristã, mas não podemos ignorar que seres humanos do outro lado, o povo palestino, também está sofrendo. Tem havido, historicamente, houve muita injustiça, muita crueldade, muita perversidade com Israel, é verdade, não somente pelo nazismo, pelos próprios povos árabes também, mas não pode ignorar que algumas vezes Israel também extrapolou, excedeu a resposta foi mais pesada do que a demanda, mas faz parte da malignidade humana. A gente está preocupado com tudo isso. Eu acho que a grande dor, JR, honestamente, é a falta de expectativa, de perspectiva, porque é uma crise milenar. E o pior de tudo é pensar que isso começou com família, né? Briga de família, briga de irmão, na verdade, a briga pelo coração do pai, né? Todo mundo brigando pelo coração de Abraão, quer dizer, quando isso vai acabar a gente não sabe realmente. Como a pastora falou, pode parecer lugar comum, pode parecer ser muito simplório, mas é a verdade, só nos restaurar mesmo. Orar muito para que Deus traga consciência àqueles homens, Deus guarde as famílias, orar amando os palestinos também, são alvos do nosso amor, da nossa oração, todo o povo árabe, todo o povo judeu, seres humanos como nós, semelhantes como nós, né? A gente não pode cair nessa armadilha de escolher quem vai amar, né? A caminhada, ela é difícil, ela é árdua, ela é complexa, ela é tensa e vale para os nossos amados ouvintes que nos acompanham a certeza de que ao orarmos Deus responde. E quando o povo de Deus resolve orar, quando o povo de Deus se une em oração, muita coisa pode acontecer. São informações diretamente de Israel, ouvindo aqui os comentários dos nossos debatedores. Ouvimos aqui a Kátia Citrin, que é arqueóloga, que vive em Israel desde 1987, e o que a gente espera é que haja sempre paz. E paz que gera festa, como sempre acontece nas festas alegres e animadas de Israel, que envolve essa alegria que todos nós queremos ter e podemos observar na Bíblia. O que nós queremos é a paz em Israel, a paz no Rio, a paz no mundo inteiro. Não vamos nos acostumar à violência. Nagila benichmecha, hava, nagila hava, nagila hava, nagila benichmecha, hava, niraneha, hava, niraneha, hava, hava benichmecha, hava, niraneha, hava, niraneha, hava, hava benichmecha. Urruachim belesamea, urruachim belesamea, urruachim belesamea, urruachim belesamea, urruachim, urruachim, urruachim. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: eu não amo a minha mãe. Mas que frase difícil da gente ler, minha gente. Pesada essa frase, viu? Quem tem mãe assim como eu tenho, mãezinha especialíssima, maravilhosa, extraordinária, nota 10,5, uma santa, é difícil ler. Ouvinte dizendo: sempre tive um relacionamento pouco amigável com ela, mas sempre me esforcei para cumprir os mandamentos bíblicos no que diz respeito a ela. Porém, o que não posso negar é que não tenho amor de filho pela minha mãe. Fico impressionado que, por mais que eu tente, não consigo ser como tantos outros filhos que conheço. Hoje eu sou casado e minha mãe só me procura para dar problema. Tudo isso me preocupa, afinal quero servir a Deus com verdade. O fato de não amar a minha mãe pode impedir que as bênçãos me alcancem? Amar nossos pais é algo natural ou isso é uma construção? O que um filho deve fazer quando não consegue amar os pais? Afinal, amar é um sentimento ou uma decisão? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Silfarne, o senhor destacou a frase: tudo isso me preocupa, afinal quero servir a Deus com verdade. Preocupa, verdade, servir. Isso aí, você destacou, parece que está na minha mente, destacou os 3 verbos que me chamaram a atenção: preocupar, viver a verdade e servir a Deus. Assim, eu quero, antes de falar especificamente da frase, que eu quero fechar com a frase que ele colocou, deixar claro que é algo complicado que ele traz aqui, mas verdadeiro primeiro. Por isso, irmão, por mais duro que seja ouvir o que ouvimos aqui, também tem minha mãezinha lá com 90 anos, faz 90 anos ano que vem, dona Minervina, lá em Fortaleza. Opa. Que todo ano eu vou visitá-la, beijar a mão dela, ter o carinho dela. É muito difícil ouvir o filho dizer que não ama a mãe. Porém, por mais constrangedor que seja, e até mesmo angustiante, é verdadeiro. Ele foi verdadeiro. Ele falar isso não é fácil. Muita gente que tem o sentimento que ele tem não tem coragem de falar. Agora, eu penso que Deus nos criou, né, de forma relacional. Nós somos seres sistêmicos, nós dependemos uns dos outros. E nós aprendemos relacionamento dentro de casa, no sistema familiar. Agora, o sistema familiar deveria ser saudável, deveria... E onde é que está a saúde do sistema familiar? É quando os papéis da família são muito claros. O que eu penso muitas vezes é que falta verdade nas famílias, né? Então, para que se haja verdade nos relacionamentos, nos sentimentos, no servir a Deus, tem que haver verdade na construção familiar, nos papéis da família. A gente tem vivido com famílias que, infelizmente, muitas vezes a mãe exerce a função de pai, famílias onde o filho é emocionalmente casado com a mãe, os papéis se confundem. É duro falar isso que eu vou falar, mas há mães que aprisionam também, há mães que castram os filhos, impedem os filhos de crescer, há mães que dominam, que manipulam. A gente não pode divinizar a figura da mãe, por mais maravilhosa que seja. Há mulheres que geraram filhos, engravidaram e educaram os filhos, mas criaram para si mesmos, né? Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, são dos sonhos de Deus. Eu não sei se é o caso dessa mãe aqui. Agora, o que é claro é o seguinte: verdade é a única forma de servir a Deus mesmo. Então, acho que por mais duro que seja a denúncia que esse irmão traz aqui, é duro ouvir realmente isso, me parece verdadeiro. A angústia dele é verdadeira. E acho que ele levanta talvez a crise de muitos filhos que de fato não conseguem amar suas mães. Mas sublimam isso, dando presente no Dia das Mães, agindo de forma educada na frente dos outros. Acho que deve se pensar, eu queria começar essa discussão pensando se os papéis na família estão corretos. Porque, para fechar de fato aqui, uma das coisas que eu bato muitas vezes nessa tecla, a gente percebe esse aumento absurdo, por exemplo, de homossexualidade, ou de homossexualismo, se preferir, cada um vai usar o termo que quiser, e cientificamente é correto usar ou não. A verdade é que eu percebo que os papéis estão confusos em casa, né? O papel da mãe, o papel do pai, o papel do homem, o papel da mulher, e essa confusão de papéis tira a verdade do que é a família que Deus planejou. Por isso, alguns homens que céticos batem tão pesado na família, no princípio estabelecido por Deus, porque a família planejada por Deus vem vivendo a mentira já há algum tempo. Mães que dominam, mães que manipulam, pais que são fracos, mães que assumem papel de homens porque os homens são fracos. Então acho que a verdade do servir a Deus tem que começar numa família verdadeira, onde os papéis são genuínos e bíblicos. Concordam, companheiros? Microfones abertos. J.R., bom dia, né, mais uma vez. Concordo com o que o pastor falou, mas o que me chama a atenção também, o pastor Silfarne disse que ele foi verdadeiro, apesar da palavra dura, é difícil pra gente ouvir isso também. A minha mãe é maravilhosa, tudo pra mim,
depois de Deus, né? Minha mãe, sensacional. Mas é duro a gente ouvir isso. Mas o que me chama a atenção também, caro ouvinte, debatedor JR, é que ele não diz aqui o motivo. Me chama a atenção isso. Ele fala assim, eu não amo a minha mãe. Sempre tive um relacionamento pouco amigável. Quer dizer, verdadeiro, mas ele não expressou o motivo. O que é que está acontecendo, né? Uma ação gera uma reação. Ele, depois que ele pegou uma idade de entendimento, simplesmente ele decidiu, não amo a minha mãe. Tem alguma coisa aí, na minha visão, que gerou esse sentimento. Ele conta que ela só o procura para dar problema. É um dos pontos que ele apresenta aqui, ó. Fica impressionado e tal, papapá. Aí mais adiante ele traz essa palavra de que ela o procura, parece que só quando precisa dele. Não sei se é isso, se esse pode ser um dos pontos, é uma possibilidade, mas de fato ele hoje é adulto, ele hoje tem. Agora, se isso aí já vem construído, né? Provavelmente, alimentado pelo menos, pode não estar claro, pode ser que ainda não estivesse claro, mas ele vem sendo construído e hoje há uma constatação. Na verdade, o que me preocupa não é somente a declaração desse filho, que aparentemente o coração dele está seco concernente ao seu relacionamento com a sua mãe. Mas o que me preocupa também é principalmente aquilo que não está escrito. Me sensibilizando, me colocando na pele desse nosso ouvinte, eu creio que essa dificuldade que ele tem de amar a sua mãe é resultado de algo que provavelmente tenha acontecido lá atrás, e ele não registra no seu e-mail. Ele fala da sua fase adulta, que a mãe dele o procura trazendo problemas. Agora eu não posso falar das mães dos outros pastores, mas eu posso falar da minha mãe. Às vezes minha mãe me procura também para me trazer problemas, mas eu também já dei muitos problemas para ela numa determinada fase. É verdade. E eu quero falar isso para esse ouvinte, para tantos outros. Será que você também nunca deu dor de cabeça para sua mãe? E se a sua mãe está te procurando para te trazer problema, graças a Deus, porque ela vê em você uma referência, alguém que pode ajudá-la, não só financeiramente, mas como emocionalmente, espiritualmente. Bom dia mais uma vez. Sobre a verdade do que o pastor Sil estava falando, eu acho que existem hoje uma receptividade muito grande de terem verdades individuais, cada um procurando viver a sua própria verdade e não aquela verdade familiar. Eu concordo com o senhor, mas eu acho que esses padrões definidos de família, de mãe, e ele expressa no e-mail dele dizendo que não tem uma relação muito amigável. Eu não sei se de repente os meus 42 anos me colocam um pouco antiga, eu creio que não. Mas amigo é amigo, mãe e pai é mãe e pai, os padrões, os relacionamentos são completamente diferentes. E como o pastor Alexandre aqui falou, a minha mãe querida, Jupira, vai fazer 59 anos, mora em Campo Grande, sou apaixonada por ela, sou muito amiga da minha mãe, mas nós temos os nossos padrões. Eu sou filha, mas ela é minha mãe. Então tem aquela diferença, tem aquela verdade que é familiar e que a gente não pode perder com a minha verdade, que hoje eu sou mãe também, mas eu continuo sendo filha da minha mãe, eu tenho essa verdade definida. Eu acho que está faltando esse relacionamento com a mãe implica no meu relacionamento da mãe ou do filho aí com seus filhos. Com certeza. Passa adiante. De alguma forma o filho olha para o pai e vê como o pai se relaciona com a mãe e corre o risco de reproduzir, não corre isso? É semeadura e colheita, né, cara? E assim, eu lembrei de uma história em Juízes 17, de Mica, não sei se você lembra dessa história, um cara, história muito louca, porque ele rouba a própria mãe, ele rouba a prata da mãe, e depois que a mãe amaldiçoa quem roubou, ele devolve a prata que foi roubada, não por amor à mãe, devolve por medo da maldição. Ele devolve a prata que roubou da mãe, e a mãe o abençoa por causa disso, e consagra o dinheiro, consagra o valor da prata a Deus e constrói um ídolo para o filho. Quer dizer, você entende a distorção familiar naquele texto? O livro de Juízes é um livro muito simbólico, né? Porque aponta o momento da crise de identidade que Israel vivia. Já havia morrido Josué, havia morrido os líderes, Israel vivia a sua adolescência, digamos, como nação. Estava confuso, não sabia quem ela era, a sua identidade. Sem referência. Parece que aponta um pouco o modelo familiar de hoje. Por isso que eu quero insistir, eu concordo com tudo que os pastores disseram, é verdade, a verdade tem que ser uma verdade mais absoluta, não uma verdade muito pontual. É verdade que
o pastor colocou, pastor Alessandro, pastor Alessandro. Depois de conversar sobre um casamento na sua igreja. Aproveitar um momento aqui. Quer falar agora ou pode ser depois? Vamos bater um papo rapidinho aqui. Pode ser depois? Pastor Alessandro pastor uma igreja muito linda em Nilópolis, né? Muito linda mesmo. A igreja dele é muito linda. O pastor Alessandro falou, é verdade, que não importa o quanto tamanho de trabalho, hoje nós temos muito mais trabalho no passado. É provável. Agora, tem gente que tem cara tem uns que deram mais trabalho, né? Tem pessoas que deram mais trabalho. Não vou falar nada não. Mas assim, na verdade, o que eu quero completar é o seguinte: eu imagino que essa confusão familiar que é hoje, eu queria tocar muito nesse ponto para voltar, JR. Eu tenho preocupado muito com isso. A gente lida com famílias, vocês são pastores como eu também, eu lido diretamente com família, minha área de atuação em terapia, na terapia familiar. A gente tem visto hoje muito problema de desordem familiar por falta de estrutura, os papéis estão muito confusos. Então tem mães que literalmente se tornaram donas dos seus filhos, como pais que se omitiram demais. Então, esquecendo um pouco, se eu pudesse fazer isso, o caso específico, mas falando em tese, mas ampliando um pouco a discussão, como o pastor disse aqui muito bem, o pastor Carlos, não há muitos dados aqui do problema, é verdade. Mas trazendo em tese, eu acho que há muitas mães hoje perdendo o afeto dos seus filhos, porque os papéis se confundiram, há mães que literalmente são castradoras mesmo, impedem os seus filhos de crescer, e o problema pior é que isso é uma semeadura para outra geração. Nós vamos continuar discutindo esse assunto, gente, porque nós temos aqui pelo menos mais 3 perguntas que eu estou invertendo a ordem delas aqui, que era a atenção dos nossos debatedores aqui. O fato de não amar a minha mãe pode impedir que as bênçãos me alcancem? Vou deixar essa por último, que parece ser uma das preocupações que o ouvinte tem, mas pode ser que ele esteja com o foco errado, quer dizer, o foco está na bênção, o foco está na mãe, não vai ficar por último. Segura a onda aí, ouvinte. A outra é o seguinte: amar nossos pais é algo natural ou isso é uma construção? Vamos começar por essa aí. Na sequência nós vamos parar, afinal, amar é um sentimento, é uma decisão. Parece uma resposta bem objetiva, concreta, que nós vamos estar ouvindo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, tá com blazer hoje, hein? Esse é um blazer da 93 FM, mas esse blazer aí é só pra quem está no patamar, então, nível... Bom dia pra você também. Nível, hein? Não vou nem contar a história do blazer. Ah, não é seu não? É emprestado? André Maia. E por isso que eu falei. É um blazer para algumas situações. Ah, sim, mas ficou muito bem, tá de parabéns. Um blazer, né, gente? Olha aí, o blazer. O que é isso aí? São louros? São louros. Olha, é um blazer olímpico. Já é pensando nas Olimpíadas. Só nos resta as Olimpíadas. Muito bem. E o que será de nós lá, né? Diga-me lá, Marcela Bastos, pesquisa 93, onde é que ficou aí? Filhos aí que afirmam que não amam os pais, os filhos que afirmam que não amam os pais. Por telefone, 56% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. E no nosso site ficou empatado aí, 50% dizem que conhecem, 50% dizem que não conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação de vocês com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Amanhã, depois eu vou ler aqui o texto inteiro para que você possa acompanhar. Mas você conhece alguém assim, o camarada casou, mas não valorizou a esposa, entendeu? Ficou lá com os amigos de farra, né? Vivendo como solteiro, com outras mulheres. Aí, confessa até o nosso ouvinte que chegou até a agredir a mulher dele. Aí ela cansou dele e resolveu voltar para casa da mãe. E foi aí que ele descobriu que, na verdade, ele a amava. Esse negócio é complicado. Conhece alguém? Conhece alguma história assim? Conta aí, porque amanhã, esse vai ser o nosso assunto de amanhã aqui no nosso Debate 93. Daqui a pouco eu conto a história inteira para você, ouvinte amado, que nos acompanha no Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, larará, e tudo pode
pode fazer. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Alessandro, então o senhor destacou a frase: amar nossos pais é algo natural ou isso é uma construção? J.R., na minha concepção, são as duas coisas ao mesmo tempo. Olha aí. Porque quando Deus ele criou o ser humano, ele nunca colocaria em nós um sentimento que não faz parte da sua natureza. Afinal de contas, Deus é amor. Só que o ódio, a frieza, a raiva, a indiferença são sentimentos que muitas vezes nós vamos absorvendo, nós vamos guardando ao longo das nossas vidas. Então isso é uma questão natural. Então o amor é algo natural, é algo inerente da natureza de Deus. Mas também o amar aos nossos pais é algo que deve ser construído. E a Bíblia diz isso em vários textos, eu quero só frisar dois, é Malaquias, que fala do poder de Deus em converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então você vê que é algo que deve ser construído, é algo que deve ser trabalhado. Paulo, quando escreve uma de suas cartas à igreja de Éfeso, ele diz que os filhos deveriam obedecer os seus pais como mandamento, mas que os pais também não deveriam provocar a ele os vossos filhos. Então é algo que não é só o filho. Eu falo para esse ouvinte aqui, isso que me preocupa. Não é só o fato dele não conseguir amar a sua mãe, mas é o fato também de talvez a mãe não ter dado a ele um amor como mãe. Em obediência, alguma atitude dele de obediência, a Bíblia diz que deve honrar, e aí a parte dele é essa, honrar pai e mãe. Alguns até entendem que honrar seria apenas obedecer e atender as necessidades, cumprir ali as obrigações de filho, mas não envolve amor. Infelizmente é o entendimento de alguns sobre este aspecto que aqui está, e a Bíblia o tempo inteiro ela é cercada de amor, até palavras que normalmente não são adicionadas ou aliadas a amor, elas têm um tempero, pelo menos o tempero que o amor tem e que o amor nos traz. Aí, pastor Carlos, é o seu destaque. Amar é um sentimento ou é uma decisão? JR, amar é uma decisão que também é um sentimento. Eu tenho alguns textos bíblicos aqui para fundamentar essa minha resposta, que amar é uma decisão e através dessa decisão se gera o sentimento. Por exemplo, Mateus 5:44, quando Jesus fala assim: amai vossos inimigos. Aí João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Então eu entendo nesses dois textos básicos que todos conhecem: amai vossos inimigos. O meu mandamento é esse, que vos amei, é decisão. Deus está falando assim, ame, decida a amar. E através dessa decisão vem o sentimento. Então, a minha visão é uma decisão que gera sentimento. Concordam, companheiros? Sim, plenamente. De acordo? Decisão. Muito bem. Pastora, o fato de não amar a minha mãe pode impedir que as bênçãos me alcancem? Bom. Nós temos Começa que aí. com bom, vem um negócio ruim, depois vem pancadão. Bom, o que acontece? A preocupação dele ali é amar a mãe dele e, como foi dito antes pelo e-mail dele, servir a Deus em verdade ou realmente querer que as bênçãos o siga. Então, quer dizer, aí tem três vertentes que a gente fica assim: ele quer a verdade, ele quer amar a mãe dele do jeito que ela é e de repente tentar ajudá-la naquilo que ela causa problema, porque ele é luz, ele veio fazer a diferença, ou ele quer somente que as bênçãos o sigam. E aí eu chamo a atenção para Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1, que diz que se ouvires e atentares e guardares os mandamentos, a voz do Senhor e as ordenanças do Senhor para o dia de hoje, as bênçãos nos seguirão. Vamos supor, por hipótese, que o que ele queira seja a bênção, as bênçãos. O meu negócio são as bênçãos, eu quero as bênçãos. Para receber as bênçãos, olha, para receber você tem que amar a sua mãe. Faz qualquer negócio. Até amar a minha mãe eu amo. Estou dando uma hipótese. Sim. Ou seja, pela palavra que a irmã trouxe, fica claro que nós não enganamos a Deus. Com certeza. Não enganamos nem o outro. A gente engana o outro um tempo, mas depois o negócio vem à tona. Então, ou é amor, é verdadeiro, ou não é. É isso, gente? Porque então, ainda que ele diga que ele é onisciente, para receber a bênção, ele não a receberá.
porque ele não está amando com é isso. E aí a gente cai até voltando às outras perguntas que foram feitas antes. Sim. Se é uma questão de escolha ou decisão. E voltando ainda mais profundo ainda no que o pastor Alessandro tinha falado conosco. Que o amor, nós somos feitos dele, Gênesis 1:26, nós somos feitos em imagem e semelhança dessa essência de amor. Então essa decisão acarreta um sentimento racional. Eu quero ou não quero? Eu tenho como mentir? Não, o amor não tem como ser falso, fingido, ele tem que ser verdadeiro. Então essa verdade que ele quer vivenciar, essas bênçãos que ele quer que sejam perseguidas por ele o tempo todo, ele tem que viver isso. Então ele tem que compreender um pouco da mãe dele, da situação que ela está vivenciando agora, para de repente produzir frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é a produção desse amor, a temperança, um domínio, uma compreensão de, peraí, vamos lá na minha mãe, vamos ver o que está acontecendo. E aí, realmente, eu obedecendo a essa ordenança da soberania do amor, em 1 Coríntios 12, que diz, o meu amor não pode ser fingido, ele tem que ser por inteiro. E aí, realmente, eu não só mostro o evangelho, mas eu vivencio esse evangelho. E aí as bênçãos nos seguem por completo. Eu acho que uma coisa que me incomoda nessa expressão dele, né, você matou a charada no começo quando falou, se eu amar minha mãe, não amar minha mãe, eu vou ter as bênçãos bloqueadas, sintetiza um pouco essa geração, né, que é muito negociadora com Deus, muito capitalista com Deus, né? O tempo todo está negociando. Então, são imediatos. E às vezes o púlpito ensinou isso. Nós erramos muito, nossos pregadores, eu nos incluí, que nós todos somos pastores, nós erramos algumas vezes, induzindo as pessoas a esse equívoco de que Deus se deixa enganar por frases, né, de efeito, ou por negócio com Deus. Você olha, por exemplo, quando Jesus chega no templo de Jerusalém, e que ele faz aquela farra toda, que sai pássaro voando, né, pombo voando, cabrito berrando, sabe, aquela bagunça toda que ele espalhou tudo que havia ali. Aparentemente a religião judaica era pujante, era bem sucedida, porque o templo estava cheio, né? Mas de pessoas negociando com Deus. Então, esse negócio com Deus, até hoje subsiste, sabe? Parece que a gente está o tempo todo negociando com ele. Então, eu começo a aprender, hoje a gente errou muito nisso, a nossa pregação. Eu sou de uma comunidade evangélica e eu confesso, nós, comunidades evangélicas, nós neopentecostais, durante muito tempo ensinamos um modelo de um relacionamento com Deus muito de interesse, né? Então, aprenda do princípio de Deus para negociar com Deus. Porque eu coloco Deus contra a parede. Deus, esse princípio está aqui, você tem que ver. Deus não é assim, gente. Como pastor, estou simples, a essência de Deus é onisciente. Como é que eu vou enganar Deus? É verdade. Acho que essa preocupação da bênção aponta um pouco para a nossa essência ruim dessa geração. Deixa eu ressaltar uma qualidade do nosso ouvinte, né? É o esforço. Eu vejo por parte dele um esforço, ele quer amar. Só que o que me preocupa é que dá a sensação que ele está tentando fazer isso na sua própria força, com o seu próprio desejo. Isso cansa. Ele está tentando resolver algo com a força dele. E talvez ele não lembre de Romanos 5:5, que fala de um amor que Deus é capaz de derramar sobre os nossos corações através do Espírito Santo. Isso aí. E é através desse amor, não dele, forçado, mas um amor que vem de Deus, que com certeza pode tratar, pode curar. E o que eu quero fazer aí um apelo para esse ouvinte, que dá a sensação que ele não se derramou no altar de Deus. Ele ainda não chegou para Deus e falou assim, Deus, eu não consigo, me ajuda. Porque se ele fizer isso, sinceramente, eu creio num Deus que rasga os céus e derrama a sua glória e manifesta o seu poder. E esta oportunidade pode ser aplicada a todos os ouvintes que passam por dificuldades como essa. Porque não são poucos. Vou ler aqui alguns. É difícil, diz um ouvinte, um filho não amar aos pais, mesmo que haja dificuldade. No entanto, existem sim filhos que de fato não conseguem. Porém, há muita família sem Deus e por conta disso há muita desunião. E ela conta, fui espancada pelo meu pai durante anos quando eu era pequena e adolescente. Hoje meu pai mudou muito e eu o amo. Somos unidos e já o perdoei por tudo que ele fez. Outra querida ouvinte contando da seguinte forma, não deixo de amá-la, mas sei que ela me abandonou quando eu mais precisei, diz aqui mais um ouvinte. Outra querida ouvinte dizendo, conheço várias pessoas que têm dificuldade de amarem a sua mãe. Creio que é para, inclusive, filhas que me chamam de mãe, são amigas, né? Amigas dos seus filhos que chamam
a nossa ouvinte de mãe, porque ocupa aquele espaço, aquele vazio que ali está, conta ela. Outro ouvinte dizendo: JR, eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, porque quando eu era bebê ela me deu. Hoje eu fico até 6 meses sem falar com ela, e se eu não a procurar, ela também não me procura. É diferente dos meus irmãos, conta aqui essa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: JR, eu tenho 60 anos. Nasci de um relacionamento em que a minha mãe não amava o meu pai e me abandonou. E eu fui criado por minha avó. Aos 17, eu quis muito conhecê-la e fui lá para o estado onde ela estava para conhecê-la. Chegando lá, nova decepção. Ela me apresentou ao seu atual esposo como irmão mais novo e não como filho. Mesmo com motivos para não amá-la, eu escolhi, em nome de Jesus, amar a minha mãe. Eu não sei se de repente eu posso falar, parece que as coisas de Deus são maravilhosas, né? Eu sou filha de mãe solteira com 14 anos, quem me criou foi a minha mãe e a minha avó. E o que acontece? O meu pai, alcoólatra, ele era alcoólatra, jogava muito, gostava muito de baralho. Ele não tinha, quando olhava para mim, uma filha, ele tinha uma criança dentro de casa. Não tinha relacionamento, tinha pancada, tinha agressividade, tinha muita bebedeira, quebrava muito-se a casa. Depois que eu conheci Jesus, e aí o pastor Alexandro frisou muito bem isso, e realmente eu me abri para essa decisão sentimental, racional, de querer aceitar essa modificação, essa transformação na minha vida. Eu amo meu pai, eu sou apaixonada pelo meu pai, eu compreendi tudo o que aconteceu no passado. Então eu tenho como falar isso, não só como aqui debatedora, não só como convidada, mas eu vivenciei isso. Isso então aconteceu a partir de uma decisão sua, né? É difícil, difícil, mas o Espírito Santo me levou a essa decisão, agora, a esse sentimento. O pastor Alessandro, na resposta dele, o JR, sinalizou aquela questão do amor ser um sentimento, algo natural, mas também construído, né? Eu queria ampliar só um pouquinho mais aqui, porque tem mães ouvindo a gente que às vezes estão se queixando pelos filhos não amá-las também. Amor é construído também e é relacional. Então, há mães, honestamente, que não construíram amor nos seus filhos, que não depositaram essa semente. Há pais que erraram. O Antigo Testamento encerra dizendo: eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Tem que haver uma conversão também do coração dos pais aos filhos. Então eu quero só ampliar um pouco mais, porque às vezes tem certas mães que não deram afeto, não deram atenção. Hoje, rapidamente aqui hoje, está aumentando o número de mulheres que querem trabalhar, ganhar dinheiro, vão ser mães aos 40 anos de idade. Uma criança de 2 anos se coloca na escola caríssima, para ficar o dia todo na escola. Essa criança não tem afeto da mãe, é criada por babá, nós terceirizamos a infância. Como essa criança vai amar essa mãe? Eu sei que Deus constrói, lógico, constrói. A gente crê nisso, a igreja trabalha para isso também. Nossos ministérios infantis trabalham para restaurar esse amor. Agora, muitas mães não construíram esse amor. Então é importante que as mães também acordem para isso e começem a construção relacional de amor. Ouvinte dizendo: olha, eu conheço, já aconselhei um jovem que se sente assim, e mesmo falando devemos honrar os nossos pais, ele diz que tenta, mas que as feridas do passado são tão grandes que ele não consegue. E a gente volta ao ponto de dizer que, apesar de todas as histórias difíceis dos vários ouvintes que nos contam aqui, parece que há um empenho, parece que há um esforço. O pastor Alessandro trouxe de maneira clara: quando este empenho, esse esforço é individual, é pessoal, vai até onde você consegue ir. Ou seja, provavelmente você não vai muito longe. Mas se você entrega isso a Deus e pede a ajuda dele, seus horizontes se ampliam. Não há limites. Porque Deus é capaz de restaurar completamente. A pastora está contando aqui o exemplo dela. O verdadeiro milagre. E em alguns casos você não tem uma dificuldade, você tem uma suposta dificuldade, como o ouvinte diz: olha, eu acho que a minha filha não me ama, pelo jeito que ela me olha, pelo jeito isso. Aí, nesse tipo de caso que você não tem, que você não consegue aferir exatamente isso, talvez seja muito fruto da própria imaginação, de um momento de carência, de fragilidade, onde uma aproximação sua talvez resolva esse assunto. Não fique esperando que o outro se aproxime de você. Tome a iniciativa, vá à pessoa, dialogue com ela, traga a pessoa para perto, faça o seu esforço, faça o seu empenho, tenha o seu empenho sempre com a misericórdia, com a graça
e com a bênção do nosso Deus e Pai. Aí sim, minha gente, alguma coisa nova, diferente, especial vai acontecer. Pesquisa 93. Então, nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem filhos que afirmam que não amam os pais. 60% dos nossos ouvintes por telefone conhecem e pelo nosso site 52% deles também conhecem. Marcela, vale a pena a gente relembrar para os nossos ouvintes o nosso site debate93.com.br. Nesse site você vai encontrar vários dos nossos debates lá que estão lá numa maneira de uma biblioteca em que você vai encontrar todos eles lá. Você pode encontrar por debatedor, você joga o nome do debatedor e você vai encontrar todos os debates que ele participou. Você pode colocar lá pais e filhos, você vai ver, só usar palavras-chave e você vai conseguir encontrar debates que vão se encaixar no perfil que você está querendo ouvir. Além do que, você ainda pode compartilhar nas suas redes sociais, enfim, mandar por e-mail, e aí é com você. Debate93.com.br. Obrigado, Marcela, sempre muito bom ouvir a Marcela Bastos aqui no nosso Debate 93. Que Deus abençoe muito, muito, muito. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte contando, minha gente, olha, casei novo e não valorizei a minha esposa, tá lembrado? Olha a história aí, ó. Ao contrário, hein? Dei mais atenção aos amigos de farra, a outras mulheres e confesso com muita vergonha que cheguei a agredi-la. Um dia ela cansou e resolveu voltar para casa da mãe. Olha a mãezinha aí, ó. Na ocasião, eu agradeci ironicamente. Ih, rapaz, você fez isso, foi? E aí, depois? Só que depois de um tempo, sem ela, eu descobri que eu a amo. Ah, eu fui correndo, pedir perdão e buscá-la. Sabe o que ela fez? Você tem ideia? Ela não aceitou. Isso faz alguns anos e eu sofro todos os dias, agora ainda mais, porque descobri que ela está namorando. Ih, rapaz, que situação, hein? Temos uma filha linda e não sei mais o que fazer. Como recuperar a mulher amada depois de ter agido como um cafajeste? Algumas pessoas dizem que eu estou assim só porque eu a perdi. Como descobrir então se o que sinto é amor ou a sensação de perda? Por que é tão difícil perder? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecer aqui aos nossos companheiros, pastor Silfarney, o filho da dona Minerva. É, esse aí, dona Minervina, maravilhosa. Minervina? Minervina, lá em Fortaleza. Peraí que eu vou anotar direito. Minervina. 90 anos, mulher de Deus, evangelizadora, até hoje prega na rua, prega pra todo mundo, lúcida, linda, te amo, minha mãe. Que beleza. Um beijão pra ela, se ela tinha me ouvindo pela internet, um beijão pra Neide, nossa secretária lá em casa, um beijão pro meu amor Patrícia, meu filho Aleph e a Marcela que vieram comigo aqui hoje pro debate. Rapidamente, o senhor comentou a incoerência aqui, sexta-feira a Marcela Bastos está pregando na minha igreja, congresso de jovens, não sei se podia convidar, mas estou convidando já, quem puder assisti-la. Congresso Jovem de sexta a domingo lá na comunidade de Mesquita. Muito obrigado, pastora Mônica Areia. Pastora Mônica, mãezinha, como é que chama? Jupira. Eu anotei aqui também. Anotei, mas errei a primeira, não vou errar a segunda. Jupira. Muito bem, obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite, agradeço, espero retornar outra vez, parabéns. Acabou? Não, você respirou aí, eu fiquei sem saber se tinha terminado ou não, né? Muito bem, pastor Alessandro, obrigado, Deus abençoe. Sua mãezinha, como é que chama? Vera Lúcia. Dona Vera Lúcia. Mandar um beijão pra ela, pra minha família. Obrigado, JR. Eu quero passar pros ouvintes um teleoração. 2691-1851 e 2791-7822. Se você tiver uma necessidade, é só ligar para esses dois telefones que nós teremos um pastor lá para lhe atender. Deus abençoe a todos os ouvintes, uma boa semana. Maravilha, pastor Carlos, como é que chama? Mãezinha. Minha mãe nota 1000 é a Gileuza, Gigi. Tô gostando dos nomes, hein? Gileuza com G.
Gileuza, com Z no final. Mora lá em Maricá, minha mãe abençoada, ela que me ganhou pra Jesus. Olha aí, Beijão Jupira, pra ela. Minervina, Vera Lúcia, Gileuza e a minha Isso. mãe Maria. Um beijo pra ela, tá nos ouvindo diretamente de São Paulo. Mandar um abraço pra ela que é ouvinte fã sua. Obrigado. Beijão pra esposa, pros filhos, pra minha Igreja Batista Memorial, Conselho de Pastores ali do bairro Colégio Irajá. E que Deus abençoe a todos nós. Foi um prazer aqui com esses debatedores feras aqui. Deus abençoe cada vez mais. Atenção, ouvinte amado, já está postado aqui no nosso Face da 93 FM. Tem aqui um post que fala sobre a paz em Israel e Palestina, com a hashtag Cessar Fogo. Então você pode participar conosco, multiplicar, curtir, compartilhar. Vamos espalhar essa ideia para que os nossos ouvintes participem desse instante tão importante de oração, pedindo a Deus o cessar fogo. Hashtag Cessar Fogo aqui na nossa página do Face da 93 FM. Você clica lá, participa e aí você vai curtir, vai compartilhar e vamos espalhar essa ideia que é tão importante, que nós precisamos de paz, muita paz, pela graça de Deus. Paz em Israel, Cessar Fogo, Israel, Palestina, hashtag Cessar Fogo aqui na 93 FM. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Nós vamos orar juntos. Já vamos incluir este tema diante de Deus em oração. Vou pedir ao pastor Alessandro para orar conosco. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, apresentando este assunto. Vamos orar também pelo tema do programa de hoje, pelo qual nós conversamos, oramos aqui, debatemos, discutimos. E este assunto deve estar sempre na nossa mente, questão que pais e filhos, sempre um problema, sempre uma solução. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor, vamos juntos? Vamos apresentar diante de Deus também a nossa oração pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de não somente estar na presença de tantos ouvintes, mas na tua presença. Queremos colocar todas as famílias, todos os casais, os relacionamentos, o tema de amanhã, Deus, que o Senhor possa usar os debatedores para trazer esclarecimento para o teu povo. Um povo que vem sofrendo, um povo que vem sendo bombardeado. Queremos também nesta hora orar por todos os enfermos. Tu és o Deus da cura. Pai, estamos limitados por 4 paredes nesse estúdio, mas o nosso Deus é ilimitado, é o Deus do impossível. Entregamos nas tuas mãos esse dia, esta semana, que possamos viver debaixo da tua plenitude, da tua graça e da unção do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.